Vamos lá, meus amigos, ao som das cigarras aqui do leste de Minas. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É o seguinte, hoje eu confesso para vocês que eu nem iria gravar, parece que não aconteceu nada de interessante que valesse a pena eu fazer um comentário de ontem para hoje. Inclusive eu tava até querendo preparar um conteúdo mais lúdico, né, porque teve lá a participação do Superman e da Gisele Bündchen da Shopee lá no Monarch Talks, né? Isso pra mim foi o apelido perfeito, cara, pra aquela menina, velho. Da Pietra Bertolazzi, Gisele Bündchen da Shopee. E aqui, não, aquilo é um show de horror, cara. Tipo, é Monark e aqueles dois ali, um ficando mais perplexo com o outro, eles mesmos se estranhando, porque assim, quando você junta um monte de pessoa que defende absurdos, eles ficam ali querendo competir quem que é o mais trágico de todos, né? No final das contas é isso, cara. Não tem não tem outra explicação, sacou? Mas eu fui surpreendido aqui por um comentário da Dominique, que eu achei que ele é muito mais interessante e oportuno, e vou deixar o Marco Antônio lá e a Pietra para depois. Ela comentou aqui, ó. Vitor, eu sei que você já colocou na playlist do seu canal o livro em que você diz por que foi pro bolsonarismo. Mas você poderia contar novamente essa história resumida ao máximo num único vídeo? É porque eu quero mostrar pro meu pai bolsonarista, mas a playlist toda ficaria exaustivo para ele. Eu te acompanho há um bom tempo e vejo que você é muito bom nos argumentos. Fica aí a sugestão. Primeiro, obrigado por você falar que eu sou bom nos argumentos. Eu às vezes acho que eu tenho voz de taquara rachada. Lógico que não ao ponto, né, de ser tipo um Matheus Tibúrcio, né? Matheus Tibúrcio, realmente a pessoa tem que estar muito convicta e interessada no que ele está querendo dizer. Só ele por ele mesmo ali é 15 minutos. Tipo, pensa o Adrilles, o Randolfo Rodrigues, todas essas vozes condensadas numa única pessoa. Mas enfim, obrigado. E vamos aqui ao conteúdo, né? E assim, tem vez que eu fico tanto revendo essa questão de como que eu fui parar no seio do bolsonarismo, né? Que tipo de situação me levou até ali? Né? É um misto, não é um único fator. Um deles é o fato de, por exemplo, eu estar um tanto quanto decepcionado com a social-democracia, que tinha se resumido a fazer, sei lá, contribuído um pouco para o empobrecimento do debate, porque eu lembro muito bem que o PT começou com esse negócio de ficar chamando a galera do PSDB de fascista, né? E aí é demais, né? Aí começa a empobrecer o debate e fica tenso. A gente não imaginava só que o que iria surgir depois era alguém que representasse de fato um certo fascismo, um neofascismo, né? Alguma coisa que tem ali o flerte perfeito com os políticos mais autoritários, né? Digamos que o seu Bolsonaro, ele é um Mussolini castrado, sabe? Tipo, é um Mussolini com as vontades do Mussolini de querer unificar tudo nele, só que ao contrário não tem poder de articulação, não tem não tem inteligência, né? E não tem uma atmosfera favorável, como é, tipo, sei lá, atmosfera de guerra, né? Um momento onde todas as nações estão num grande conflito. Aí essas ideias mais radicais, ultranacionalistas, elas têm uma facilidade, né? Criaram-se aí a ideia de uma guerra ideológica. E aí eis que surge esse fascismo dentro dessa guerra ideológica, dessa nova Guerra Fria, né? E por ser fascista, gera uma inquietação, gera uma crise nas instituições, e aí é o que a gente está vendo aí, né? Mas boa parte disso é uma insatisfação com a social-democracia que estava ali numa espécie de debate empobrecido. E depois, e aí que eu acho que talvez seja mais importante, é porque eu venho de um meio, né? O meu seio familiar, ele não é um seio intelectualizado, presente nas universidades, na academia. Então, assim, eu não estou fazendo isso nenhum ataque às minhas origens, não, mas o fato é que criou-se a ideia de que o senso comum deveria ter a representação na ciência
e no mundo da filosofia, no mundo das coisas mesmas, entendeu? O senso comum, ele é o exercício de uma cultura que ela se orienta nas noções dos antepassados, nas noções de certo e errado, bem e mal. E isso aí, tudo bem, ok. Não tem, isso aí é o correto mesmo, né? Eu acho que se o senso comum fosse academicista, eu acho que também seria errado. Né? Então existe esse equilíbrio, o equilíbrio da universidade ali no seu canto e o senso comum sendo, digamos assim, consumidores daquilo que é estabelecido nas universidades, né? Mas sem precisar necessariamente ficar reconfigurando a sua visão. Houve esse empreendimento, né? De tentar buscar um lugar ao sol ali, o senso comum ter representação real no mundo da filosofia e no mundo das ciências, e aí começou o mal-estar. E aí que começou, entendeu? A classe média, ela simplesmente não aceita o fato, por exemplo, de que o Bolsonaro, ele não é um sujeito preparado para o cargo. Ele não tem nenhum tipo de lastro. Eles acreditam que o lastro do Bolsonaro são os jargões. Deus, pátria, família, né? Todas essas coisas aí que elas não são fruto de um estudo, sei lá, são vislumbres, entendeu? Isso não tem muita conexão com a política. Isso nunca foi da política. A política é a tentativa de fazer uma sociedade administrada e combater, né, as desigualdades, combater a pobreza. Né? De repente, né, cria-se uma roupagem, uma narrativa que essa administração ela é diabólica, né? Porque, por exemplo, se tem alguns movimentos sociais que querem incluir a ideia da interrupção, né? Nem precisa falar o nome certo, a ideia da interrupção de uma gravidez na saúde pública, como um problema de saúde pública. Aí abre-se o debate. Aí o debate é válido todas as correntes de pensamento, até quem é contrário. Inclusive eu sou um dos que sou contrário. Eu acho que os danos que a mulher recebe depois da interrupção é muito pior do que a interrupção. Então, os danos psicológicos, que fique bastante claro, né? Porque tem ainda essa questão da ética. Então, se a ideia for colocar o debate na saúde pública, a gente tem que entender também que dano psicológico é saúde, né? Não é um problema ético. Né? A tentativa é tirar o tema da interrupção da esfera da bioética e colocar ela na saúde pública. Então, assim, isso é política, gente. Isso é política, isso é uma coisa que governantes devem, dentro de uma democracia, devem aceitar como debate, mesmo sendo contra, né? E o PT tem essa característica de ser uma espécie de centro democrático nisso aí. Eles permitem o debate acontecer. O Bolsonaro não. Existe um negócio assim, contra a interrupção. E fim de papo. Onde está a política? Por isso que é fascismo. Entendeu? Porque não existe nem a permissão do debate. Existe a abnegação total de temas que são temas clássicos aí de tentativas, grandes debates em torno da política pública. Que se, cara, é simples assim, cara. Se tá acontecendo debate e esse debate não tá avançando, beleza, bota na gaveta de novo, tira de novo depois, lá na frente, daqui 10, 20 anos. O que não pode é chegar um grupo político que se diz democrático e falar assim, tais e tais temas não, aqui não sei o que, etc. E falar assim, esse tema tem que ser erradicado da política. Como tem que ser erradicado, cara, se existe demanda? Entendeu? Então esse é um erro. Esse é um outro erro. Né? Por que a classe média, em grande maioria, ela é bolsonarista? Ela não é total, mas uma grande maioria é bolsonarista. Justamente por causa disso. Entendeu? É uma relação de ressentimento que eu não sei se no final das contas foi uma resposta, porque também tem esse lado aí da esquerda ter se encastelado, né? Da esquerda não querer abrir debate com a sociedade, né? Da esquerda se permitir o distanciamento, né? Porque existia uma proximidade.
Depois ela foi se encastelando nas universidades e começou a tratar a sociedade como coisa, sem ter uma conexão, sem se sentir parte, sem se sentir pertencido. Então esse é um outro ponto também. Tudo isso, e eu no meio desse caldo cultural, isso fez com que eu tivesse, sei lá, eu acabei processando a coisa dentro dessa lógica. E aí veio o Olavo de Carvalho, que é aí o outro ponto. O Olavo de Carvalho foi o que deu a última batida ali e me jogou dentro da bolha. Porque ele, através da sua literatura sedutora, porque sim, fale o que quiser do Olavo de Carvalho, cara. O quão nocivo e corrosivo ele foi pra, né, ele falou que veio pra fuder com a porra toda. A história de vida do Olavo é o seguinte, ele teve uma não aceitação acadêmica, ele queria ser um acadêmico sem ter que passar pela academia, sabe? Tipo, o Lula tem honoris causa, por que eu não posso ter? Mas olha quem foi o Lula, porra. Né? Olha quem que é você naquela altura, aquela ocasião, onde você tava, onde você era, digamos assim, polemista de jornal, né? Mas fale o que quiser do Olavo, ele escreve pra um caralho, velho. Ele é um dos maiores, uma das leituras mais leves, que tipo, é a leitura com ares aristotélicos, com ares intelectuais, mas é a transcrição do senso comum com... E eu acho que é isso no final das contas. O que talvez criou no senso comum esse desejo de representação científica, acadêmica, foi o Olavo, pô, né? Foi o Olavo. Assim que ele sentiu que, não vou ser aceito, não vou ter esse empreendimento por mim mesmo. Fez lá o True Outspeak e foi só conquistando, foi só fincando suas bandeirinhas e foi só se instalando. E aí depois, quando você vai olhar o Olavo de Carvalho, ele tem uma vasta literatura, ele é autor de livros, muitos prefácios, muitos livros querendo que ele seja prefaciado. O apreço por ser um bom escritor, vindo de gigantes da literatura brasileira, como, por exemplo, o Jorge Amado, que ao ler, né, mesmo Jorge Amado sendo um ídolo até mesmo de escritores, e todos eles esquerdistas, Ferreira Goulart, essa galera toda, pô, eles têm que engolir esse elogio que o cara fez pro Olavo. Por quê? Porque é bem escrito. Você pensar que o Jorge Amado elogiou o Olavo, é bem escrito. E tudo isso, quando eu recebia todas essas informações, eu falava, não, é isso, pô. É a minha representação. Eu sou de um meio que não tenho uma visão mais intelectualizada, não sou de um seio acadêmico. É isso. Eu tenho que representar a minha casa. Pouco importando se é minha casa, no final das contas ela está eivada de visões distorcidas da realidade política. Não apenas distorcível, como também errantes, né? Você acha que é legal a gente ver, por exemplo, eu ter a minha família toda praticamente bolsonarista, tanto alguns do lado do meu pai, do lado da minha mãe, vendo eles defendendo posições que são consideradas absurdas dentro da proposta da democracia liberal, e achar que isso aí é legítimo. É foda, velho. É foda. É foda. Fico tentando ver, assim, como que eu posso penetrar ali pra tentar mostrar se tem alguma coisa de errada aí, cara. Não vai nisso aí, não. Lula é corrupto. Tá passando pano pra corrupção, querendo votar nele. Eu falei assim, velho, beleza, velho, mas... Para e pensa que tem coisas que estão acima dessas misérias internas de corrupção. Pensa que existe um sistema, e esse sistema, ele não acontece apenas aqui no Brasil, ele acontece em todo o mundo ocidental. O Brasil é signatário desse mundo. Já parou para pensar? O Bolsonaro, ele causa inquietação até nesse sistema que é internacional. Nós somos signatários da ONU, cara. A gente tá lá. O Bolsonaro incomoda essa gente. O Bolsonaro incomoda todo mundo. Por quê? É porque todo mundo é corrupto e só o Bolsonaro que é santo? Não é só o Lula, não, gente. Não é uma questão de corrupção mais, velho. É sobre o direito de discordar, é sobre o direito de você ter representação na política que seja além dessa coisa sectária do Deus, Pátria e Família.
todas as pessoas estão inseridas aqui, todas essas pessoas que têm uma carteira de identidade, elas têm unidade e personalidade, é personalíssimo a participação deles na democracia. Se eles ganham, paciência, cara. Paciência. Tentam se reinventar. Eu não digo que a classe média não pode ter representação na política, ela tem que ter. O problema é que quando a classe média resolveu ter representação na política, ela acabou também abnegando representações, coisas que são regras de ouro da sociedade, que você precisa de ter esses crivos, esses decoros. Tudo isso foi ignorado, porque entenderam que é só fazendo assim que é possível fazer eles vencerem. É só assim, é só quando você desconsidera tudo, quando você desconsidera toda uma dinâmica e aí você centraliza a coisa só no Deus, Pátria e Família. Você ignora toda uma dinâmica que existe e bota só o tal do Deus, Pátria e Família. Aí fica muito fácil ganhar a eleição. Ganhou. Só que o Brasil viu. O Brasil viu o que é isso. E agora o Brasil vai reeleger o Lula. O Brasil vai reeleger o Lula por causa disso. E não vai reeleger o Lula morrendo de amores pelo Lula, mas sim morrendo de amores pela derrota do Bolsonaro, que no final das contas é a representação da derrota do autoritarismo, do arrobo autoritário, da negação da política, do obscurantismo, do curanderismo, de todos esses valores que são terríveis. Cara, o que é corrupção, velho? O que é corrupção perto dessas questões todas aí que o Bolsonaro coloca, abala estruturas que eram para ser sólidas, velho? A normalidade científica, sabe? A autoridade científica em uma situação de crise sanitária, o que isso é assim no lugar do mundo? Todo lugar do mundo. Assim, quando, assim, é doentio, cara. Sabe? Porque você vê que tem um extrato mentiroso ali, um DNA mentiroso ali em todas as argumentações dele. Eu lembro na pandemia, quando a gente estava usando a máscara, né? Eles não gostavam da máscara e tal, falavam que a máscara é ineficaz. Aí eles fizeram um meme, né? Porque também é isso, né? Essa galera se comunica por meme, não comunica por ciência. É meme. Eles pegaram lá o tamanho do vírus, e compararam ali com a trança da máscara. De modo que, assim, a trança da máscara é isso aqui, o vírus é isso aqui, o vírus entra com facilidade dentro da máscara. Só que esse mesmo criador desse meme, ele desconsidera um fato elementar, que o vírus, ele não vai sozinho no ar. O vírus vai no perdigoto. O perdigoto é esse cuspinho que a gente solta até quando a gente está falando, quando a gente está espirrando. E o perdigoto para na trança da máscara. A trança da máscara fica com o vírus e a pessoa não contamina a outra. Porque assim, em tese, a máscara é pro cara que tá com o vírus dele impedir a transmissão. Essa que é a lógica alimentar. Depois foram descobrindo que até você não tendo vírus usando a máscara e até o face shield, fica difícil de você receber, sei lá, um perdigoto, que um cara que espirrou sem máscara e ele estava contaminado, aí ele fica agarrado na sua máscara. Por isso que a máscara é descartável, você já tira ela ali pelo negocinho e joga no lixo. Eu tenho certeza que isso ajudou, cara. Por quê? Olha, tem ciência, tem construção, tem estudo em cima disso aí. Tem método científico em cima disso aí. Não é aventura, não é meme. Não é meme de Bolsonete. Mas é isso, gente. Então, o que me levou ao bolsonarismo foi essa noite longa. Essa sensação quase que meio que genuína de representação, mesmo ela sendo errante, mesmo ela sendo completamente errática, né? E a sedução literária do Olavo de Carvalho, da literatura do Olavo de Carvalho, foi, digamos, o que me chafurdou dentro da bolha. Eu consegui sair como? Consegui sair porque eu tenho aquela mentalidade científica de que tá propondo um UFC quase todo final de semana com as minhas próprias convicções. Toda vez que eu vou dormir, eu deito e passo a régua da minha vida. Eu fico analisando tudo. É um eterno cálculo. É um cálculo não matemático, é um cálculo de tentar buscar o que é certo, o que é errado,
tentar falsear as próprias convicções. Se você faz isso, meu amigo, você não fica no Bolsonaro. Você não fica. Se você faz isso e faz de uma forma honesta, apartado de propaganda, apartado, sabe, tratando a coisa como coisa, sendo científico, sendo analista, você não fica no Bolsonaro. Você não fica. Entendeu? Então é isso. Espero que tenham respondido, Dominique. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.